De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde. E nesta Sexta da Saúde vamos conversar com o Dr. Marco Moscatelli, que é neurocirurgião. E conosco ele vai conversar ao vivo e com a sua participação, tirando suas dúvidas ao vivo, sobre assuntos ligados a sedentarismo tecnológico. O que é isso? Problemas ligados à cabeça e pescoço também, né? A turma direto no telefone, no WhatsApp aqui, daqui a pouco gera problema. Aí, situações de dores de coluna, escoliose, hérnia de disco, artrose, tudo isso aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Está aqui o telefone, 999229519. Escreve rapidinho, mande sua mensagem com a sua pergunta. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, doutor Marco. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Um prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse falar para a gente, nesse primeiro momento, o que é sedentarismo tecnológico? O sedentarismo tecnológico um conjunto de atitudes, né, que estão acontecendo no nosso dia a dia, não tem como. Hoje, em vez de levarmos uma carta, nós mandamos um e-mail. Em vez de pegarmos e irmos até uma pessoa para conversar, caminhar, a gente manda uma mensagem por WhatsApp, por celular. Passamos muito tempo sentados, muito tempo no computador. Então, o que acontece o nosso corpo ele é feito de estrutura óssea e estrutura muscular. Então, se você não trabalha a estrutura muscular, não tem como segurar uma estrutura óssea. E o que está acontecendo nós estamos esquecendo de nos fortalecer, esquecendo de trabalhar a estrutura que segura o nosso corpo. Com isso, por exemplo do celular. A nossa cabeça tem um peso de aproximadamente 6 quilos. 6 quilos? 6 quilos nessa posição, ela exerce um vetor força de 6 quilos. Só que a partir do momento que eu angulo essa cabeça para 15 graus, ela sobe para 12 quilos de força. Se eu angular mais ainda, até 30 graus, 45 graus, ela exerce 24 quilos de força. Não, e tem gente que às vezes pega o telefone de um jeito e fica ali e vai. Você olha, daqui a pouco a pessoa está igual um embuá. Né? Exatamente. Sabe, você é de São Paulo, mas você sabe o que é um embuá. Tem embuá por lá também. Então tem gente que fica com a cabeça de embuá assim, todo torto, e o peso da cabeça vai exercendo cada vez mais força. Exatamente. Né? Ela continua com 6 quilos, mas ela faz um vetor de força na junção da cervical com a torácica, que faz com que nós tenhamos hoje uma geração considerada por muitos, geração do pescoço reto, né? Porque a nossa coluna cervical ela tem uma curvatura e que quando nós jogamos para frente, ela retifica a coluna. Então nós temos hoje já crianças, 6, 7, 8 anos, chegando em consultório com dor no pescoço. Interessante que às vezes a gente escuta alguns pais e responsáveis por crianças dizendo, mas isso é ótimo, tem que deixar na mão dele, é tão bonito, as crianças tudo inteligente, com as tecnologias, com o telefone, com o tablet, com a babá eletrônica, como se diz, mas aí está gerando esses problemas posturais, problemas ortopédicos e que pode chegar a um caso de cirurgia também. Com certeza absoluta, porque essa retificação, ela desmonta todo um balanço que tem na nossa coluna. E principalmente nesse período que criança e adolescente que está em formação, né? Ainda é pior. Com certeza, é toda uma parte mais flexível, mais com cartilagem, não está totalmente ossificada. Então, problemas de postura causam no futuro uma geração completa de pescoços retificados. Com isso eu tenho que compensar com a parte da lombar, com a parte da torácica. Então você desbalanceia toda uma coluna, causando problema de contratura, problema de hérnia de disco, dores. Crianças, adolescentes com dores cervicais, dores lombares, está cada vez mais comum, né? Sem dúvida. O que é escoliose? A escoliose, na realidade, ela é uma deformidade da nossa coluna. Né? E essa escoliose pode ser... da própria coluna ou ela é fruto de postura errada? Ela pode ser fruto de muita coisa. Ela é muito complexo o tema escoliose, mas não vamos simplificar. É uma deformidade, né, na coluna, que ela perde o padrão de S que tem para cervical, lombar e torácica para fazer um S lateral. Isso pode ser congênito, isso pode ser adquirido durante a idade e pode ser até o idoso tem escoliose. Escoliose degenerativa, por envelhecimento. Então os discos que estão colocados um em cima do outro bonitinho, eles começam a se deformar por envelhecimento. Então tem escolioses degenerativas também. O que é que pode ser feito para prevenir, para evitar ou amenizar os efeitos de uma escoliose, por exemplo, dessas deformidades na coluna? Uma atividade física, por exemplo, bem planejada pode ajudar? A depender da escoliose. A juvenil, a infantil, ela tem que ser tratada muitas vezes até com colete.
Então você usa até a fase de crescimento para permitir com que essa coluna se mantenha o mais reta possível. Mas, por exemplo, uma degenerativa, que seria a do idoso, você tem que trabalhar essa musculatura. Então, como eu falei desde o começo, o sedentarismo. Trabalhar essa musculatura para que ela se enrijeça, para que consiga segurar uma coluna, por exemplo, a do idoso ou a de um adulto jovem, né? E com o sedentarismo tecnológico, que é o que todos têm falado na mídia, e muito mais em congressos até, nós conseguimos provocar problemas na nossa coluna. Então, a gente nota que com pouca atividade física, 1, 2 meses, o paciente muitas vezes sai de cirurgia, volta sem dor para o seu consultório e ele não precisava de uma cirurgia. Ele precisava era de fortalecimento. Pergunta do Ricardo, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se essa má postura devido ao uso errado do celular se pode levar a precisar engessar o pescoço. Não, engessar o pescoço não. Na realidade... Talvez seja botar aquele que tem gente que às vezes usa. Colar cervical. O colar cervical, perfeito. Né? O colar cervical ele serve para conforto. Ele serve para evitar o quê? Evitar movimentos bruscos ou naturais da nossa coluna, para que a musculatura que está inflamada consiga se recuperar, porque ela não precisa ficar se contraindo. Né? Mas não se engessa pescoço. O colar cervical é usado em poucas situações. O principal é postura, fortalecimento, postura, é reeducação postural. E tem uma pergunta sobre isso da Michele, que está nos acompanhando em Candelária. Ela gostaria de saber se exercícios abdominais podem ajudar a manter essa postura correta. Exercícios abdominais faz parte de um complexo de exercícios físicos, né? Os educadores físicos entendem muito mais do que nós sobre isso, mas nós precisamos fortalecer principalmente o complexo muscular total. Mas existe, por exemplo, para dor lombar, um complexo que chamamos de core, que é o abdômen, a parte lateral e a parte dorsal de musculatura. Então, para segurar a coluna lombar, para se manter numa posição correta, o fortalecimento dessa musculatura é essencial. E o abdominal faz parte desse complexo de exercício. Temos mais perguntas do telespectador. A pergunta do Rogério lá do Tirol. Ele diz o seguinte: fiz uma cirurgia de descompressão na cervical há mais de 2 anos. Faço fisioterapia pela ATES. Pela ATES, é isso? Pilates. Pilates, sim, muito bem. Hidroterapia, o que mais? RPG, muito bem. E osteopatia. Mas continuo com muitas dores. Qual a solução para não sentir mais dor? Uma descompressão de coluna cervical, existem vários tipos de descompressão de coluna cervical. O que é uma descompressão de coluna cervical? Uma descompressão por exemplo, você tem uma hérnia de disco. Ela está comprimindo a sua medula, comprimindo algum nervo. Se eu tirar essa hérnia, eu estou descomprimindo o nervo. Só que pode ser vários tipos de compressão. Compressão na parte posterior, anterior. Então, nós não sabemos exatamente o seu quadro. Mas a maioria das descompressões precisa de uma fisioterapia adequada, você já provavelmente está fazendo, um fortalecimento com pilates, uma academia, um RPG. Então, na realidade, caso a caso, para estar avaliando melhor o caso dele, para saber o que pode ser feito. Muitas vezes uma descompressão causa até uma instabilidade da coluna, que precisa de uma fixação para poder estar diminuindo essa instabilidade. Mais uma pergunta do telespectador. Não se identificou, mas diz o seguinte: tenho 27 anos e escoliose. Posso fazer pilates? Pilates, poucas vezes ele é contraindicado, o pilates, porque ele é um fortalecimento sem muita carga. Ele utiliza mais da carga do seu corpo para estar se auto-fortalecendo e se alongando. Mas dar uma opinião sobre se a escoliose dele permite esse pilates é muito difícil. Geralmente, é recomendado pilates sim para esse tipo de fortalecimento, assim como tem casos com escoliose que você não precisa operar, ele vai para uma academia normal, vai para uma natação, faz atletismo, sem problema algum. Chegou uma pergunta sobre isso do Tiago lá de Petrópolis, ele gostaria de saber se o pilates pode substituir a academia. São indicações diferentes na realidade, né? Depende do que você quer atingir. Você quer ganhar força? O pilates ele consegue fazer ganho de força. Talvez para mim não tanto quanto uma academia. Tá? Então depende do seu nível, depende do que você quer atingir, se você quer mais flexibilidade, alongamento, se você quer ganho de massa muscular, grandes hipertrofias ou só um fortalecimento. Pergunta da Daniele, que está nos acompanhando em Parnamirim. Ela gostaria de saber
se a artrose tem cura. Qual seria o tratamento? Não, a artrose ela não tem cura, né? Na realidade, a artrose é um processo degenerativo, é um processo de envelhecimento, de desgaste. O que tem de cura, de tratamento, na realidade, é tratar as complicações da artrose. Tá? Então, por exemplo, se a articulação da coluna está com uma artrose, nós conseguimos remover essa artrose da articulação, muitas vezes precisando fixar essa coluna, para fazer a descompressão de algo que esteja machucando, causando dor. E a última pergunta de Pedro, também de Parnamirim, gostaria de saber se o consumo de vitamina D em comprimidos pode minimizar a situação de osteoporose. A vitamina D, junto com o cálcio, é o complexo para diminuir a osteoporose. Então, um auxilia o outro na absorção do cálcio, associado também com o sol. Então, sem sol não tem absorção de cálcio. Então, mesmo que tome os comprimidos? Exatamente. Você obrigatoriamente é interessante tomar pelo menos 15 minutos de sol por dia. Primeiro sol da manhã ou final da tarde são o sol mais indicado. Não precisa ficar torrando. Não precisa ficar lá torrando, né? Se você quiser, tudo bem, mas para o cálcio seria isso. Muito bem, quero agradecer a sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Moscatelli, nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Receba um kit de produtos Obrigado. do Seno e também primícias aqui para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Um abraço. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até segunda-feira.